Sim, como é maravilhoso que nós muitas vezes procuramos a nossa glória, não a glória de Deus. Semana passada nós começamos a conversar sobre José e ele foi parar na prisão porque a mulher de Potifar contou uma mentira para seu marido e esse o jogou na prisão. Aí ele passa lá um bom tempo na cadeia e havia lá também um copeiro e um padeiro na prisão. E Faraó tinha se ofendido com os dois, mandou jogar os dois na prisão. E os dois tiveram um sonho. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada um sonhou sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por que hoje vocês estão tão semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem nos interprete. José disse, não são de Deus interpretações? Conte-me. Então o copeiro contou-lhe o sonho. Em meu sonho tive diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotava, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça de Faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e espremi uma taça a Faraó e entreguei em sua mão. E disse-lhe José, esta é a interpretação, 3 ramos, 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai exaltá-lo e restaurar a sua posição. Você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem, lembre-se de mim. Seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me desta prisão. Fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Aí o outro contou e aí José interpreta, depois de 3 dias ele seria decapitado e pendurado numa árvore. E as aves comeriam ele. E assim aconteceu. Mas aí passa-se um longo tempo. O copeiro não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. E ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram 7 vacas gordas e 7 vacas belas e começaram a pastar com os juncos. Depois saíram no rio 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Ou seja, ele teve um sonho, depois ele teve outro, tem outro sonho, e aí ele conta isso para o copeiro, e o copeiro se lembra de José. E quando ele se lembra de José, ele diz, ó, lá tem um cara, e ele pode lhe ajudar. Ele pode lhe interpretar seu sonho. Aí o Faraó manda vir José, e José interpreta esse sonho de uma forma maravilhosa. Ele diz para ele que virão 7 anos de muita fartura no Egito, e que ele guardasse essa fartura em barracões grandes, porque depois viriam 7 anos de muita necessidade, de muita dificuldade, de muitos problemas, e que daí ele precisaria alimentar o povo com isso que tinha acontecido. E aí José é colocado por Faraó como o homem já abaixo dele para reinar sobre todo o Egito. Ele sai com as carruagens de Faraó para dar ordens ao povo o que eles deviam fazer. Eles plantavam e eles colhiam, eles guardavam essa colheita e assim por diante. E os celeiros se encheram e os 7 anos maravilhosos passaram e vieram 7 anos difíceis. E depois de ter passado por algumas dificuldades, Deus também deixa vir a dificuldade lá em Canaã, onde morava o pai de José, onde parecia que eles já todos tinham esquecido que José existia e que José um dia foi seu filho porque eles tinham dito que ele estava morto. E aí Jacó dá uma ordem para seus outros 10 filhos, ele segura Benjamim em casa para eles irem buscar sementes no Egito, porque ele tinha ouvido que lá tinha muita semente. E eles vão. E lá eles se encontram pela primeira vez com José. José não se dá a reconhecer para eles, mas trata eles com dureza, porque ele quer ver se eles ainda são maldosos como eles eram. E ele envia eles para casa, e no caminho eles descobrem que todo o dinheiro que eles tinham pago está dentro dos sacos de que eles tinham levado com sementes para casa para eles se almoçar. E aí José tinha dado uma ordem, se vocês voltarem aqui, tragam seu outro irmão, senão não venham aqui.
E aí passa-se um tempo, mais um tempo, e aí eles tiveram que voltar lá novamente. Eu estou resumindo a história, porque eu quero levá-los a alguns acontecimentos. E passa-se a história, e eles levam Benjamim. E ele novamente dá-lhes de comer e prepara para eles um jantar especial na sua casa, dá-lhes de comer. E aí ele manda que eles enchem os sacos com sementes para eles, coloquem sobre suas mulas e camelos e deixem eles partirem no saco de Benjamim, vocês colocam a minha taça de ouro. E aí os soldados perseguem eles automaticamente, isso tudo estava no plano de José, eles prendem, eles trazem eles de volta e eles se desesperam. E aí Jacó se revela a eles e diz: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Aqui começa um tratamento de cura na vida de José. Ele havia se chateado com seus irmãos o haviam vendido, ele estava em dificuldades e agora ele finalmente se revela a seus irmãos. E manda eles para casa com as sementes e diz para eles: tragam meu pai para cá. Eu quero que meu pai venha para cá. E Jacó muda com toda a sua família para lá. E eles vão morar numa terra chamada Gósen. E ali eles vivem crescendo com uma população que se torna muito grande. Aí Jacó morre, ele abençoa todos os filhos dele, abençoa os filhos de José, que eram Manassés e Efraim. E aí Jacó morre, José lança sobre ele e os irmãos ainda continuam duvidando da sinceridade de José. E eles permanecem ali naquela terra. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu um juramento a Abrão, Isaque e Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. E morreu José com idade de 110 anos. Tudo tinha se cumprido. Aqueles sonhos que José teve lá atrás, eles se cumpriram. E quando Deus tem um plano para a nossa vida, não importa as circunstâncias. Deus tem um plano para a tua vida. Ele quer levar você para um objetivo. E ele vai levá-lo com toda a certeza e toda a segurança. Nós só precisamos deixar Deus agir em nossa vida. Quantas vezes Deus tentou fazer mudanças na sua vida e na minha vida? E quantas vezes nós dizemos: não, eu não vou fazer isso. Mas nós perguntamos para Deus: é você que está querendo fazer isso conosco? Se Deus quer fazer conosco, quem somos nós para dizer não? Aqui na HJB foi fechada a emissora em Quito, no Equador, e hoje nós não transmitimos mais por ondas curtas. Você recebe isso pela internet. E nós criamos um cartão do céu. Mas quando acabou a internet, a transmissão de Quito, nós também ficamos assim meio chateadinho. E nós perguntamos para Deus: o que você quer que nós façamos? Criamos o cartão de memória. Esse cartão de memória tem sido distribuído aos milhares pelo Brasil gratuitamente. E milhares de pessoas hoje podem ouvir o Evangelho através do seu celular, através da sua televisão, através do seu computador, de outros aparelhos, onde eles colocam esse pequeno cartãozinho e a mensagem chega lá. Não fique chateado quando coisas não vão como você quer. Pergunta a Deus: Deus, é você que quer que seja assim? Que Deus esteja te abençoando e você possa ser um verdadeiro adorador de Deus.